Amém. Boa noite, igreja. Pode se sentar, fica à vontade, sinta-se em casa, não põe o pé em cima da cadeira. Sinta-se em casa, mas nem tanto. Uma alegria estar aqui com vocês, plena véspera de mais um feriadão, né? Uma alegria, achei que a gente ia fazer uma célula aqui na frente aqui. Já vim preparado para vir encontrar com uns 15 aqui, mas tem bastante gente. Glória a Deus, que bênção. Não tem lugar melhor do que a casa do Senhor, do que buscar ao Senhor, do que estar junto com os irmãos. Amém? Amém. Então, faz um segundinho de oração aí, pede para o Senhor falar o seu coração. Pede para o Senhor falar o seu coração, que essa palavra que o Senhor me deu seja uma palavra viva para você, seja algo que toque o seu coração. Deus Pai, nós te clamamos mais uma vez, Senhor, que o Senhor se faça aqui presente, manifesta aqui a Tua presença, Deus Pai. Usa aqui minha vida, Deus, abençoa os irmãos, Deus Pai, com a palavra viva, Pai. A palavra do Senhor que vem edificar, Deus Pai, as suas vidas, que seja mesmo, Pai, luz, Deus, para os caminhos deles, Pai. Luz para os nossos caminhos, Pai. Usa-nos, Pai, nos abençoa, Deus Pai, com a palavra dessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Quero falar sobre um tema um tanto recorrente, mas talvez um tanto difícil, sobre sabedoria. Nós vivemos hoje num mundo em que a gente toma, eu li em alguns lugares centenas, em alguns lugares até milhares de decisões por dia. Centenas ou milhares de decisões todos os dias nós tomamos. Seja a respeito do que vamos comer, como vamos nos vestir, como vamos nos comportar, seja se vamos sair pelo caminho A ou caminho B de casa, não importa. É uma sucessão de decisões. A maior parte dessas decisões pouco importantes. A maior parte dessas decisões de caminhos, de o que comer, como hoje isso ou como aquilo, decisões talvez pouco importantes. Mas algumas decisões muito importantes. Algumas decisões que podem gerar reflexo para o resto da minha vida. Algumas decisões que podem marcar a minha vida daqui para frente. Bem, e como tomar essas decisões da forma mais acertada, mais correta? Não cometer o equívoco, não cometer o erro, não vir a colher no futuro um fruto amargo que foi plantado hoje, de uma decisão minha errada. Como fazer? O que fazer? E talvez se a gente pensar, bem, sabedoria talvez seja vivência, talvez seja o acumular de uma vida durante muito tempo, e aí então eu crio experiência, então eu tenho sabedoria. Bem, mas se for assim, ai de nós, adultos, jovens, adolescentes, ai daqueles que ainda não alcançaram esse ponto, mas será que a gente tem que viver então toda uma vida tropeçando por aí para depois eu vir a ter a consciência, bem, eu não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo, acertei nisso, errei naquilo, acertei naquilo outro, errei, acertei, bem, agora eu já sei. Mas talvez a gente chegue na terceira fase da vida já sabendo disso. Será que há como nós sabermos disso, há como nós garantirmos as decisões corretas, mesmo antes de termos um longo prazo de vida? Há como fazermos isso? Porque a palavra de Deus diz que tem como. Se a palavra de Deus diz, então temos que crer que assim será. Mas a gente fala então aqui de uma sabedoria, não a sabedoria dos homens. Não essa sabedoria simplesmente que é acumulada ao longo de uma vida. Porque se a única sabedoria que está disponível é essa que se acumula ao longo de uma vida, bem, só terei ao final da minha vida, ou numa segunda, ou numa terceira fase, ou numa quarta fase da minha vida. E aí,
eu terei vivido a primeira, a segunda, talvez até a terceira fase da minha vida sem ela. E sofrendo as consequências de não ter sabedoria, ou seja, de não tomar, então, as melhores decisões na minha vida. Então, precisamos, então, de qual sabedoria? Bem, uma sabedoria extraordinária, uma sabedoria de Deus. Não uma sabedoria que venha dos homens, não simplesmente uma prática do mundo em que vivemos, mas precisamos de uma sabedoria, e a sabedoria de Deus. Uma sabedoria extraordinária, que ela não vem simplesmente do acumular de experiências na vida, mas ela vem de algo de Deus, ela vem de Deus, ela vem trazida do alto, dos céus, para a nossa vida. E para a gente ilustrar isso, eu gostaria de te convidar para abrir aí em 1 Reis, no capítulo 3, a história de um rei bastante famoso de Israel, rei Salomão, conhecido como o homem mais sábio da terra, e que ele era visitado, ele era acompanhado, vinham pessoas de todos os lugares da terra para poder ali ter um tempinho diante da sabedoria dele. Então, nesse trecho aí, nós vamos ler aí 1 Reis, capítulo 3, a partir do verso 4, a gente vê como começa essa história. Chegamos aí? 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 3, verso 4. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado. E ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho. À noite, ele disse: peça-me o que quiser, e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com teu servo, o meu pai, Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu sustentaste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar do meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem pode se contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este teu grande povo? E o pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento, e discernimento aqui é sabedoria, em algumas versões, talvez na sua que você esteja lendo aí, é de sabedoria, para ministrar a justiça, farei o que você pediu, e lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Até aí. Então percebemos ali, o reinado de Salomão estava começando, ele era sucessor do seu pai Davi, mas ele era um jovem de pouca experiência, e começa a liderar um povo grande, pujante, que tinha acabado de ter o maior rei, tudo bem que era o segundo rei, mas o maior rei que já teve em Israel até hoje, se lembra de Davi. Até hoje os judeus celebram a Davi, relembram a Davi. Mas ele é o sucessor desse grande Davi, o rei que trouxe paz sobre Israel, o rei que tranquilizou, o rei que apaziguou e o rei que fez Israel viver tranquilamente na terra em que Deus prometeu. Como suceder esse homem? Como ser como meu pai? Eu sou jovem, eu não passo de um jovem, eu não passo de alguém que não tem experiência nenhuma. Talvez ele pensasse: eu vivi minha vida toda no palácio, ali nas coisas boas, na tranquilidade, nunca passei dificuldades na minha vida,
Nunca tive um tempo difícil. Como que eu vou governar agora um povo? E ele sobe ali a Gibeon para oferecer ali os sacrifícios ao Senhor. E o Senhor lhe aparece e pergunta, e faz uma pergunta que eu tenho certeza que eu e você gostaria de ouvir essa pergunta. Eu e você gostariam de ouvir. Amém? Não gostaria? A pergunta que o Senhor faz: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Glória a Deus, né? Essa é bênção pura. Peça-me o que quiser e eu lhe darei. Mas é impressionante o que Salomão pede. Eu me impressiono. Caramba, um jovem, o que ele pediu? Dá-me sabedoria para guiar esse povo tão grande, tão extraordinário. Eu sei que o Senhor foi com meu pai, eu sei que o Senhor fez grandes coisas através do meu pai, e eu não passo de um jovenzinho, eu não passo de alguém que não sabe de nada. Eu não sou capaz disso. Eu estou num lugar em que eu não tenho a menor capacidade de estar. Deus, então, me capacita. Eu preciso do Senhor. Eu preciso da Tua presença, eu preciso do Seu enchimento, eu preciso da Sua sabedoria, porque eu não tenho sabedoria em mim para isso. E o Senhor fica admirado com o pedido dele. O Senhor se alegra, o Senhor tem prazer nesse pedido e fala: eu vou te dar, e não haverá homem como você nessa terra. Enquanto você reinar, não haverá homem. E se a gente seguir a história, e quem conhece a história de Salomão, depois leia, você vai perceber que realmente não havia ninguém como ele. Não havia ninguém como ele. As pessoas vinham de distantes reinos para ter um tempinho ali com aquele homem tão sábio. Tão sábio. Então, apesar de jovem, apesar de não experiente, ele se fez sábio. Ele se fez sábio. E Deus ainda disse para ele: eu vou te dar não só o que você pediu, mas eu vou te dar o que você também não pediu. Talvez isso nos lembre o que está ali em Mateus, no capítulo 6, em que Jesus vai dizendo sobre o nosso sustento, né, sobre aquilo que a gente precisa para viver, né, um teto, a roupa, o alimento. E Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vão ser acrescentadas. Talvez ele estivesse dizendo para Salomão: viva sabiamente, busque a mim realmente dessa forma, em primeiro lugar, e fica tranquilo, eu vou te acrescentar o resto. Eu vou te acrescentar o resto. Como o rei do meu povo, aquele que governa o meu povo, eu vou te acrescentar nessa proporção. Eu vou te acrescentar. Porque você não me pediu ouro e prata, eu vou te acrescentar isso. Tudo bem que a gente sabe que chega num ponto da história que Salomão dá uma deslumbrada e acaba tomando algumas decisões que não eram coerentes com a sabedoria que ele pediu. Mas Deus cumpre a promessa. Deus cumpre, entrega. O que Salomão faz é se afastar do caminho do Senhor, ao se misturar, ao casar, a fazer aliança com tantas mulheres de outros povos, e tantas mulheres que não adoravam ao Senhor. E ele perde o foco e se desvia. E sai da presença do Senhor, sai de uma vida de intimidade e relacionamento com o Senhor. Portanto, essas situações da nossa vida, situações que nós passamos por nossa vida, independente da idade que a gente tem, a gente pode ter sabedoria. A gente pode ter discernimento sobre como resolvê-las. A gente pode ter discernimento sobre como tomar as melhores decisões, a partir de Deus, a partir do que Ele pode fazer em minha vida. Não confiados em meu próprio braço, em meu próprio entendimento, talvez no meu próprio estudo, mas confiados no que Ele faz. E para a gente alcançar sabedoria, para a gente ter essa sabedoria, a gente pode olhar ali em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30, o que o apóstolo Paulo fala sobre a sabedoria de Deus.
1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça, santidade e redenção. Então o apóstolo Paulo está proclamando que a sabedoria de Deus é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. O próprio Jesus se revela sabedoria para nós. Bem, adquirir sabedoria parte então de uma vida com Cristo. Uma vida com o Senhor, mas uma vida de verdade, de fato, de relacionamento com Ele, porque percebemos ali também, através da vida de Salomão, que ele inicia bem, mas chega um ponto em que ele se perde. Por quê? Porque ele abandona essa vida com o Senhor, ele abandona essa vida com Deus. E a sabedoria do Senhor é justamente o que nos faz afastar dos caminhos maus, afastar, nos dá a condição de tomar as melhores decisões. E eu quero então aqui falar com vocês 4 passos, para que eu possa alcançar essa sabedoria de Deus. 4 passos. E o primeiro deles está ali em Provérbios 2:6. Provérbios 2:6 é o primeiro passo que eu posso ter com o Senhor. É o primeiro passo para ter a sabedoria do Senhor, a sabedoria de Deus. Provérbios 2:6 diz: pois o Senhor é quem dá sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Primeiro passo, então, é reconhecer que a sabedoria que eu posso ter de vida, a sabedoria, a condição de tomar as melhores decisões é conhecer a Deus. É reconhecer que é Ele quem pode me dar a sabedoria. Não é o procedimento do mundo, não é talvez a minha vida longa, mas é o que Deus faz. É o agir de Deus. É a busca por Deus. É a vida em Deus que me dá sabedoria. Ao nos afastarmos de Deus, estamos expostos a viver exatamente fora da sabedoria. Então, o primeiro passo é reconhecer que é o próprio Deus que é a fonte de toda a sabedoria. É uma vida com Ele, é a proximidade com Ele. É a proximidade com Ele. Eu já li a Bíblia uma vez, eu já li a Bíblia 2 vezes. Bem, mas faz um tempão que eu não leio mais. Faz um tempão que eu não oro, eu já orei muito. Bem, eu já frequentei muitos cultos, já tive muitas células, eu já andei demais com Deus. Já estou vacinado disso tudo, já estou, forte já nisso tudo. Não tem problema eu ficar um tempo fora. Sabe, irmão, as consequências virão. Porque a fonte de toda a sabedoria é Ele. E se eu me desconecto dEle, eu começo a andar a minha própria sorte. Eu começo a andar nas minhas próprias decisões. E aí, muitas vezes, o fruto é amargo. O resultado da minha decisão não é a melhor. O segundo passo, está ali em Provérbios também, no capítulo 4, verso 7. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Então, a busca da sabedoria deve ser constante na minha vida, ainda que me custe algum tipo de sacrifício. Ainda que para isso eu tenha que abdicar de algo, ainda que para isso eu tenha que desagradar alguém, ainda que para isso eu tenha que me sacrificar, tenha que ser doloroso. Eu me lembro de uma história vivida na minha família, alguns anos atrás, deve ter talvez uns 6, 7 anos isso. Eu me lembro que meu pai me chama num domingo, após o culto, eu saí daqui, fui à casa do meu pai, já estava casado já com a Jô, e fomos lá, e meu pai me chama no quarto dele, falou: Rodrigo, quero conversar com você. Pois não, pai, pode falar. Preciso que você assine para mim um empréstimo no banco, porque eu estou com um negócio aqui, do meu filho, do meu irmão, né? E preciso que você aqui libere esse dinheiro, porque nós vamos fazer um negócio, depois a gente vai pagando esse empréstimo, a gente vai resolvendo isso.
Você vai funcionar só como alguém que vai pedir ali, porque a gente não tem mais como pedir, e você pede por nós. E eu, com muito constrangido, um pedido de um pai, né, é constrangedor, né, assim, é de doer. E eu falei para o meu pai, muito constrangido: pai, me desculpe, mas eu não posso. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Falei, como não? Sua irmã já nos ajudou, sua mãe já ajuda sempre, eu estou aqui, estou te pedindo uma ajuda, você vai me negar? Vou, pai, vou te negar. Mas por quê? Pai, a Bíblia manda que eu não minta. Se eu fizer isso, eu estou mentindo, dizendo que eu estou na sua empresa e não estou. É mentira. A Bíblia diz para eu não me colocar como fiador dos outros, se eu não tenho condição de pagar essa dívida, e o que você está me pedindo aqui é muito mais do que eu tenho. Se eu tiver que pagar isso aí, eu vou perder minha casa, meu carro, eu vou pôr em risco a minha família, a família que eu assumi com o meu Senhor de sustentar. Eu não posso fazer isso, pai. E meu pai ficou muito, muito bravo comigo. Muito bravo, muito bravo. Eu falei, pai, não posso fazer isso, não farei, não posso fazer. Eu fiquei muito constrangido. A Jo estava lá na sala, lá, e ela não estava sabendo de nada. De repente, saiu eu do quarto, muito constrangido, meu pai vermelho de raiva. E a gente já logo desconversa e vai embora. E a Jo me pergunta o que aconteceu, eu conto para ela. Ela, nossa, que constrangimento, que difícil. E bem, anos passam. Anos se passam. E qual foi o resultado de tudo aquilo que meu pai estava fazendo com meu irmão? Falência. Problema. Quebrou. Todo mundo da família estava devendo. Meu pai ficou com o nome sujo, minha mãe ficou com o nome sujo, minha irmã ficou com o nome sujo, meu irmão ficou com o nome sujo. Quem não ficou com o nome sujo? Eu. Por quê? Por quê? Porque o Rodrigo é o cara, nossa, você é muito... Ou o Rodrigo é o cara de coração mais duro da família, então é por isso. Não, sinceramente, eu queria ajudar. Sinceramente, eu queria assinar. Eu queria ir ao banco e pedir, sinceramente, porque meu pai que estava me pedindo. Mas eu não fiz por temor a Deus, que me disse para não fazer. Por conexão com Ele, por estar junto dele, que eu disse, não vou fazer. Não vou fazer. E paguei o constrangimento. Vivi o constrangimento. Mas hoje eu sei que meu pai olha para mim com outros olhos. Ele fala, esse é o meu filho, que é sábio. Esse meu filho, ele tem algo diferente. E eu sempre falo com ele, pai, o algo diferente que eu tenho é o Senhor. Eu não sou tão sábio assim. Eu mesmo sou bem limitado. E se fiz o que fiz e se faço outras coisas, é porque o Senhor me ensina a fazer. É porque o Senhor, e ainda que custe algum tipo de sacrifício, algum tipo de constrangimento, bem, eu não vou largar. Eu não vou abrir mão da bênção do Senhor, eu não vou abrir mão de ofender ao Senhor para agradar homens, ainda que esses homens sejam meu pai, seja minha mãe, seja alguém muito próximo. A sabedoria do Senhor faz isso com a gente. Ele me dá a oportunidade do caminho mais correto, de um caminho mais plano, do caminho melhor. Mas às vezes o início dele, ele é mais difícil. Mas o que o Senhor nos propõe é um caminho reto. E toda vez que a gente resolve dar um jeitinho nesse caminho, a gente estraga. Porque a gente abre mão da sabedoria que Ele tem para a nossa vida. A gente abre mão daquilo que Ele tem para nós. Da forma, do modelo de vida que Ele projetou para nós. Lembrando que Ele é quem nos projetou, é Ele quem nos fez. E tantos outros testemunhos eu poderia contar, que eu fiz, não porque eu sabia, mas porque o Senhor é quem me ensinou. O Senhor é quem me disse, viver com Cristo, viver com o Senhor é quem me fez isso. É quem me deu essa possibilidade de fazer isso. Então a gente pode seguir para o terceiro passo. Em Tiago, capítulo 1, a partir do verso 5. Tiago, capítulo 1, versos 5 e 6. Se algum de vocês tem falta de sabedoria,
Peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então, Tiago, o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, irmão carnal de Jesus, né? Filho de José e Maria. Tiago diz que se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá a todos livremente, sem reter. Ele entrega, Ele dá. Mas Ele faz uma dica. Peça, porém, com fé. Peça crendo, peça confiando, sabendo que Deus dá, porque é da natureza dEle, é da vontade dEle, é Ele derramado em nós que nos faz sábios. É Ele mesmo. Então, para buscarmos isso, para termos essa sabedoria, é a partir da fé. É buscando com fé, é crendo mesmo que aquilo que o Senhor está me ensinando é para eu praticar mesmo, sem medo. É isso mesmo, então eu não minto mais? Eu não minto mais. Nossa, como é que eu faço? Talvez alguns de vocês saibam, eu era advogado antes de me tornar pastor. Eu tinha um escritório. E ser advogado, tem alguns rindo aqui que talvez você passe por isso, né? E ser advogado cristão, gente, está aí uma coisa difícil de ser feita. Não que seja impossível. Mas está aí uma coisa difícil, complexa de fazer. Porque o advogado, não é que o advogado minta, mas talvez o advogado invente verdades. Ele manipule as verdades de acordo com o seu próprio interesse, né, no interesse do cliente. Bem, isso não é muito cristão, isso não é muito verdadeiro. E isso gera um conflito imenso ali no exercício da minha profissão. Porque eu queria exercer minha profissão, aquilo que Deus me chamou, aquilo que eu estudei, aquilo que eu fiz, porém, como fazer isso? Como fazer isso sem manipular, sem mentir, sem torcer a verdade em meu favor, em favor do meu cliente? Como fazer isso? E isso era um conflito dentro de mim, assim, que borbulhava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E eu perdi os meus melhores clientes por causa disso. Eu perdi os meus melhores clientes porque eu não conseguia. Eu tinha um cliente muito grande, tinha muita coisa, trabalho, muito grande para aquele tempo, não que eu ganhava muito dinheiro. Não, mas ele me dava muito trabalho. Tinha muitas questões trabalhistas e várias vezes ele falava, Rodrigo, pronto, eu já arranjei 2 pessoas da loja aqui que vão lá e vão mentir e vão testemunhar ao nosso favor. Ele não falava mentir, mas vão lá testemunhar ao nosso favor. Eu olhava para ele, fulano, aqui, vamos fazer um acordo? Vamos fazer um acordo, vamos sentar lá, vamos fazer um acordo, porque, assim, se o juiz descobrir que a gente está mentindo, dá prisão. A testemunha pode sair presa de lá, vai dar um trabalho, não vou mexer com isso não. E aí eu ia convencendo, eu tinha que convencer o meu cliente de que o melhor era fazer um acordo, era não mentir, era não fazer, então isso era um constante problema. Até o dia que ele falou assim, Rodrigo, não dá mais. Eu sei que o fulano faz, eu falei assim, ok, vai com Deus. Ok, não dá mesmo, porque eu não vou fazer. Então a gente tem que crer que o Senhor tem o melhor para mim, é com fé, é confiante, de que se eu ouvi-lo, de que se eu praticar a palavra dele, de fato, eu teria as melhores escolhas. Mas isso provém da fé. Meu, Rodrigo, você está abrindo mão do seu sustento, você está abrindo mão de um bom cliente. Vou fazer o quê? Eu não quero. Eu não quero me enriquecer com base naquilo que o Senhor disse que não era para mim. E isso vem em tantas coisas, né? Estamos aqui num público, na sua maior parte, adulto. Só nega o imposto aqui, só nega o imposto ali, faz uma venda sem nota. Resolve uma coisinha. Não é isso que o Senhor disse. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pague o tributo.
Quando Jesus responde isso, estavam perguntando para ele, é lícito pagar imposto? Ou não? Dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. O dinheiro tem o rosto de quem? De César. Então entrega para ele. No livro de Romanos, o apóstolo Paulo repete sobre isso. Deus nos chama então a uma vida em cima, sobre a presença e a palavra dele. Esse passo é de fé, é confiança. Por isso que o apóstolo Tiago diz, peça com fé. Peça crendo mesmo que o Senhor abrirá as comportas do céu. Peça mesmo crendo que o Senhor vai te abençoar. Lembrando agora e mencionando as comportas do céu, eu dou de meu dízimo, estou passando por um bom aperto, mas ainda vou tirar 10%. Como é que eu vou fazer? Bem, ele me disse para fazer assim. Então ele vai fazer com que 90% seja mais do que 100%. Ele vai fazer. Mas é com fé. Isso é baseado na fé, na confiança de que Deus proverá. Deus fará. Se eu andar segundo a palavra dele, ele vai fazer, ele vai honrar, ele vai tocar. E ainda que eu sofra prejuízo, ok, assim seja. Mas eu não quero ter prejuízo do meu relacionamento com o Senhor. E talvez começar bem e terminar mal. Lembrando exatamente do exemplo de Salomão. E começou tão bem, tão bem. Começou tão bem a sua caminhada, surpreende a Deus, Deus coloca numa condição tão elevada. Mas se perde, porque começa a negociar os valores. Começa a negociar os valores, começa a se misturar aos povos. Começa a se misturar, a casar com mulheres e mais mulheres, ele teve 1000 mulheres. Ele se desvia, ele se perde. E o quarto passo, também no livro de Tiago, a partir do capítulo 3. Tiago, capítulo 3, verso 13. Diz ali: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura e depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. A vida vivida em sabedoria produz algo em nós. E algo em nós que se chama santidade. Não produz glória própria. Não é para minha glória. Não é para que eu esbanje e diga para todos que... Não é para isso. Não é para que me gere ambição. Então assim eu vou crescer, o meu nome vai ser elevado. Não é para isso. Mas ao contrário, é para viver uma vida de santidade. Lembrando que santidade é o processo que nós passamos em nossa vida desde o momento em que conhecemos a Cristo, entregamos nossa vida a Ele até o nosso último momento nessa terra. É esse processo que dura toda a nossa vida, em que nos transforma dia a dia a imagem e semelhança do nosso Deus. A que transforma a nossa vida à estatura do varão perfeito, Cristo. Então, uma vida vivida de forma sábia deve gerar bons procedimentos. É prática. Não é uma vida apenas teórica, uma vida apenas em que fala, mas nunca age. Ela deve gerar bons frutos em nossa vida. Ela deve gerar os frutos do Espírito em mim. Ela deve gerar frutos em que as pessoas percebam algo diferente.
Ela deve gerar algo em nossa vida que se perceba, que seja notável em nossa vida. E é algo que é do Senhor. É algo puro. A pureza. A pureza. Lembre mais uma vez Salomão. Salomão se perde porque ele não guarda a sua pureza. Ao contrário, ele se mistura. E ele casa com um, casa com dois, casa com três, casa com quatro. Tão importante é nossa vida, nossos relacionamentos. Relacionamento homem e mulher, aqui eu estou dizendo. O cuidado que nós temos que ter uns com os outros. O cuidado que eu tenho que ter comigo mesmo e com aquele que eu possa pretender. A pureza é resultado de uma vida sábia. É de uma vida vivida com Deus, uma vida vivida com o Espírito Santo, com o Senhor. Uma vida pacífica. Se eu vivo em meio a guerras, a brigas, a problemas, meu irmão, talvez lhe falte sabedoria. Ah, mas eu não levo desaforo para casa. Talvez lhe falte sabedoria. Ela é amável. É amor de Deus demonstrado o tempo todo. É amor de Deus demonstrado sobre as vidas. É amor de Deus trabalhado. É o amor de Deus em mim e através de mim o tempo todo. É compreensiva. Eu compreendo, às vezes, a situação do outro. E eu não ajo de forma reativa. Ou seja, quando alguém me fere, a minha primeira reação é feri-lo. É olho por olho, dente por dente. Ou talvez a minha reação não seja ser escravo dos meus próprios sentimentos, escravo das minhas emoções, mas eu compreendo. Eu tenho o que se diz hoje, modernamente, na psicologia, o que se chama de inteligência emocional. Eu sei lidar com as minhas emoções. Eu aprendo a lidar com aquilo que eu penso, com aquilo que as pessoas pensam, com aquilo que eu percebo, e eu não sou escravo disso. Eu consigo me colocar no lugar do outro, compreender a situação, mas isso é a sabedoria de Deus que faz em mim. É cheia de misericórdia, eu me coloco mais uma vez no lugar do outro, eu perdoo, eu não entrego ao outro, eu não retribuo ao outro na medida do que ele me fez. Isso é misericórdia. Misericórdia é não dar o que o outro merece. Mas ele merecia o mal, mas eu não pago o mal com o mal, eu pago o bem, o mal com o bem. É assim que eu faço, eu ajo misericordiosamente, porque o meu Deus é misericordioso. E a sua misericórdia se renova a cada manhã sobre a minha vida. Todos os dias Deus está dizendo para mim, eu não vou te retribuir, Rodrigo. Eu não vou te retribuir segundo o que você merece. Ao contrário, eu vou agir com misericórdia na sua vida. Eu vou demonstrar o meu amor para você, meu amor por você. Eu vou colocar a minha presença em você. De bons frutos, fruto do Espírito, fruto de discípulos, pessoas na minha vida. Imparcial e sincero. Eu sou imparcial, eu não tomo partido simplesmente, mas é meu amigo, então eu não aceito, ainda que ele esteja errado, eu vou lutar para... Não, eu sou imparcial, eu sou sincero, eu ainda vou dizer, irmão, eu te amo demais, mas isso que você está fazendo não é certo. Isso que você está fazendo não é legal. Por mais que eu te ame, eu não posso te ver assim. Eu não vou tomar partido porque você é meu amigo. Eu não vou tomar partido porque você está próximo a mim. Ao contrário, eu vou agir de forma imparcial. Eu sou sincero. E sincero é aquele que não esconde. É aquele que não tem algo que camufle, que esconda o que ele de verdade está querendo dizer. O que de verdade ele é. Mas eu sou sincero. Quem me vê, me vê. Quem me conhece de verdade. Eu não sou algo meio escondido que ninguém sabe o que é. Mas eu ajo com sinceridade. Eu ajo de forma transparente. As pessoas sabem. Então, esses são os 4 passos para que eu adquira sabedoria. Para que eu ande em sabedoria. O primeiro dele, então, é reconhecer que toda sabedoria vem de Deus. Toda sabedoria vem de Deus. Você não precisa viver toda uma vida para que você, ao final dela, descubra, realmente, eu não devia ter feito tanta coisa. Mas você pode ter a sabedoria hoje, porque Ele é a fonte de toda a sabedoria. O segundo passo é que eu tenho que viver e buscar a sabedoria todo o tempo. Não pode ser como Salomão, eu pedi sabedoria no início da minha vida, depois nunca mais pedi, nunca mais busquei.
mas buscar constantemente. E a sabedoria é o próprio Deus, então é buscar uma vida com Deus constante. E usar a sabedoria, ainda que me custe algum tipo de sacrifício, algum tipo de constrangimento. O terceiro passo é de que a gente adquire sabedoria por intermédio de oração e fé. Eu busco a Deus, é algo que Deus me dá mesmo, concede a quem pedir, livremente, como nós vimos em Tiago, livremente. Mas ele necessita de um exercício de fé, necessita de um exercício da minha fé, de confiar mesmo de que isso que Deus está me dando, isso que Deus está me oferecendo, isso que Deus está colocando em mim, de fato, me é algo bom. De fato, me é algo precioso. De fato, é algo que vale a pena eu viver, ainda que me custe algum tipo de sacrifício. E o quarto e último passo é de que a sabedoria em mim me gera em mim santidade. Gera em mim uma vida que produz bons frutos, que gera em mim uma vida pura, bondosa, útil, frutífero. Gera em mim. A presença de Deus na minha vida me gera alguma coisa, algo muito prático, uma transformação na minha vida, em que não é só interna, mas é externa. As pessoas vão perceber, elas vão notar: Rodrigo, tem algo diferente em você. Vinícius, tem algo diferente em você. Tem algo diferente, algo mudou, porque a presença do Senhor tem me dado a condição de tomar as melhores decisões e assim gerar os melhores frutos. Há alguém aqui que deseja a sabedoria do Senhor? Há alguém que deseja sabedoria? Alguém que reconhece: eu tenho tomado decisões que eu acho que não são as melhores. Eu acho que eu tenho tomado decisões aqui que não sejam as melhores da minha vida. Talvez você esteja num momento de tomar uma decisão muito séria na sua vida. E eu quero te convidar essa noite a buscar sabedoria de Deus, a pedir sabedoria de Deus. Convido a banda a subir, já vamos encerrar. Mas eu quero convidar você agora, no seu lugar, a orar ao Senhor. Talvez, como eu disse aqui agora, você esteja diante de um momento em que você precisa tomar uma decisão muito séria. Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus sobre qual é a melhor decisão que você deve tomar. Qual é a decisão que deve ser? É sim? É não? Ou é talvez? Ou é espera? Pede a Deus sabedoria para analisar essa situação. Talvez você esteja aqui na condição de dizer assim: nossa, Rodrigo, eu tomei muitas decisões e eu sei que não foram as melhores. E Deus é tão bom, que Ele mesmo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele. Todas as coisas cooperam. As boas, as ruins, as graves, as simples, as coisas relevantes e irrelevantes. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas favorecem aqueles que amam a Deus. Então, se você já talvez esteja vivendo agora consequências de várias decisões que você tomou e que não estão sendo boas, peça a Deus: Deus, transforma isso para que isso coopere em meu favor, porque eu te amo, Senhor. Eu te amo. Peça sabedoria a Deus. Clame ao Senhor, com fé, porque Ele dá livremente. Deus Pai, nós clamamos mesmo ao Senhor, Deus. Dá-nos sabedoria, Pai. Dá-nos sabedoria, Deus, do alto, sabedoria do Senhor, Deus. Não sabedoria dessa terra, não sabedoria que esse mundo, Deus, busca, Pai, mas a sabedoria do Senhor, Pai. Deus, Pai, a capacidade de tomar as melhores decisões, não segundo, Pai, o que as pessoas desse mundo pensam, Pai. Não segundo os padrões, talvez, da nossa profissão. Não segundo os padrões, Pai, talvez, Pai, do nosso meio, da nossa família, Pai. Talvez aquilo que a gente aprendeu a vida toda, Pai. Não, Pai. Dá-nos, Deus, a capacidade de tomar as melhores decisões, Pai, segundo, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, Pai.
Segundo, Deus, Pai, os teus caminhos para as nossas vidas, Pai. Segundo a tua palavra, Pai. Oh Deus, Pai, a tua palavra diz, Pai, que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, Deus. Luz para o nosso caminho, Deus. Oh Deus. Deus, coloca mesmo a tua palavra, Deus, em nosso coração, Pai. Dá-nos sede, Deus, de te buscar todos os dias, Pai. De meditar na sua palavra de dia e de noite, Pai. Oh Pai, para que tudo nos vá bem, Senhor. Para que tenhamos a sabedoria, Deus, Pai, de tomar, Deus, as melhores decisões e andar, Deus, Pai, nos teus caminhos, Pai. Ver a tua mão mesmo nos conduzindo todos os dias, Pai, como o Senhor nos prometeu. Oh Senhor. E se há alguns aqui, Pai, que sofrem, Deus, Pai, as consequências de decisões, Pai, erradas que tomaram pela vida, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, que o Senhor reverta, Deus, essa situação, Pai. Que o Senhor haja, Deus, Pai, com misericórdia, Pai, sobre a vida desses irmãos, Senhor. Que o Senhor haja, Deus, com misericórdia, Pai. Misericórdia, Deus, Pai. Não os recompense, Pai, segundo, Pai, aquilo que eles merecem, Pai. Mas ao contrário, Pai, age, Deus, Pai, na tua graça, Pai. Age, Deus, Pai, conforme a tua graça. Conforme, Deus, Pai, mesmo o teu amor, Pai, que nos ama tanto, Pai. Te peço mesmo, Pai. E que tudo isso, Pai, venha cooperar, Deus. Venha favorecê-los, Pai. Seja a favor do Senhor, Pai, sobre a vida deles, Pai. Revertendo, Pai, toda essa situação, Pai. Ensina-nos, Pai. Ensina-nos, Pai, a viver nos teus caminhos, Pai. Ensina-nos a viver, Deus, Pai, conforme a tua palavra, Deus, Pai. Nos dê a coragem, Deus, Pai. Nos dê a coragem, Deus, Pai, de obedecer ao Senhor, andar nos seus caminhos, Deus, Pai. Ainda que isso, Pai, não seja prejudicial. Ainda que isso venha nos constranger. Oh, Pai. Ensina-nos, Pai, a andar, Pai, como o Senhor Jesus andou, Pai. Que sofreu tantas dores, foi humilhado por amor a nós, obediente, e obediente até morte de cruz. Oh Senhor, e tantas vezes a gente abre mão, Pai, de obedecer ao Senhor por um pequeno constrangimento. A gente abre mão de exercer a sabedoria, de viver aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, por causa de um pequeno constrangimento, Pai. Talvez uma cara feia, talvez uma vergonha. Oh Deus, não nos deixa, Pai, assim. Nos dê a coragem, Deus. Nos dê a intrepidez, a certeza, Deus, Pai, de que andar nos teus caminhos é o melhor, Pai. Te obedecer é o melhor para as nossas vidas. A tua sabedoria nos gera frutos, bons frutos, Pai. Abençoa-nos, Pai. Reverte, Deus, essas situações, Pai. Reverte, Pai. E nos dê sabedoria. Faz-nos um povo sábio, Deus, Pai. Que decide bem, Pai. Oh, Deus, Pai, e honra, Deus, o teu povo, Pai, que te obedece. Dá-nos sabedoria, Pai. No nome santo e precioso de Jesus aqui pedimos. Amém, igreja? Amém? Graça. Se essa palma é para o Senhor, bate com vontade. Ele é digno de todo louvor, toda honra, toda majestade. Vão na graça, na paz do Senhor. Que a sabedoria do Senhor te conduza todos os dias da sua vida. Uma boa noite.